bem? Eu sou Bruna Ortiz, psicóloga e parceira do CIERS, e eu fui convidada para falar com vocês hoje sobre saúde mental em tempos de isolamento. A primeira coisa que eu gostaria de falar sobre isso é me apresentar. Eu sou Bruna Ortiz, psicóloga, estou formada há 8 anos, eu trabalho na área clínica, mas eu também dou palestras sobre sexualidade, planejamento familiar. Gosto muito de trabalhar com adolescentes e jovens e eu sou perdidamente apaixonada pelo meu trabalho de ajudar as pessoas a se conectarem com elas mesmas, com as suas potencialidades, com as suas particularidades e com a sua essência. Durante a minha jornada, eu tenho constatado que nesse período de isolamento social, as pessoas têm estado muito ansiosas, com dificuldade de se concentrar, de relaxar, de saber o que fazer nesse período, né? Então, como tu tem te sentido nesse momento de isolamento social? Tu tem conseguido te distrair, criar uma rotina produtiva? Ou quem sabe descobrir um novo talento? Será que isso é possível? Vem comigo que eu vou te mostrar. Então, antes da gente começar essa jornada incrível sobre o autocuidado e saúde mental em tempos de isolamento, prepara a tua bebida favorita, escolhe um cantinho aconchegante e vem comigo conhecer um pouco mais sobre isso. Acho que a primeira coisa importante aqui a gente falar é o que significa saúde mental. Muitas pessoas entendem que saúde é simplesmente não ter nenhuma doença. Mas não é só isso que é saúde. A saúde é um completo estado de bem-estar físico, mental, social. Dentro da saúde mental, a gente pode entender que é quando a gente está bem com a gente mesmo e com os outros. É aceitar as exigências da vida, saber lidar com as boas emoções e com as emoções que às vezes a gente acha que nem são tão boas assim, mas que são fundamentais para a nossa vida. Como, por exemplo, saber lidar quando a gente está alegre, quando a gente está triste, com o medo, com a coragem, com o amor ou com a raiva. Reconhecer os nossos limites e saber quando a gente deve buscar uma ajuda qualificada, em alguns casos. A primeira dica que eu tenho é pra gente harmonizar o nosso lar. Limpar a casa, o quarto, não só pra gente se prevenir do vírus, que a gente sabe que é muito importante manter a limpeza, mas também para renovar o ambiente. Afinal, todo mundo gosta de um cheirinho de casa limpa, né? Outra dica que eu tenho é pra gente organizar o espaço. Sim, agora que a gente tá em casa, a gente não tem mais desculpa pra não organizar aquela gaveta, aquelas roupas, separar as coisas que a gente não usa mais pra doar. Afinal, o frio tá chegando, né? Pratique o processo de desapego. Agora a gente tem bastante tempo para estar em casa, quem pode, claro. E a gente tem tempo de olhar as nossas coisas com calma e observar se o que a gente tem ainda faz sentido, tanto de roupas quanto de brinquedos, de livros, né? Porque eu não tô falando esse vídeo só para adolescentes, mas para todo mundo. Então, será que as coisas que a gente tem ainda têm utilidade? Ou será que a gente está guardando muita quinquilharia, coisas velhas, ou talvez até coisas quebradas, né? E para essa dica de harmonizar o lar, eu vou dar 5 sensos. Primeiro, senso de utilização. Eu tô usando isso? Há quanto tempo eu não uso mais aquela roupa? Será que ela ainda me serve? Será que ela ainda faz sentido dentro da minha vida? Segundo senso, de organização. Quando a gente organiza a casa, é mais fácil da gente manter ela organizada, certo? Senso de limpeza. Bom, nem preciso falar desse porque a gente já vem falando há bastante tempo, né? Mas manter a casa limpa, talvez até visualmente, sabe? A gente fica acumulando tantas coisas, tantos bibelôs, mensagens, recados. Esse é um bom momento pra gente guardar as coisas, reorganizar, deixar o espaço mais arejado, mais leve. Senso de padronização. Bom, tudo que é da cozinha tem que ficar na cozinha, né? Então talvez reorganizar as gavetas, organizar o armário, separar os documentos por tipo e data. E o senso de disciplina, de manter as coisas organizadas como elas estão. A outra dica, que eu acho que é a mais importante, é pra gente manter uma rotina saudável. A gente sabe que nesse momento de quarentena, nos primeiros meses, nos primeiros dias foram muito difíceis, porque muita gente achou que estava num feriado estendido, mas não. A gente está no momento de se cuidar, se preservar. Por isso que é importante a gente manter uma rotina. Tanto de sono, com rituais de sono, que são aqueles de
Quais são as coisas que a gente faz para o nosso cérebro, para a nossa mente entender que a gente tem que desacelerar e começar a dormir? Né? Então evita ver notícias muito ruins durante a noite, ter um horário estabelecido para a hora de dormir, apagar as luzes meia hora antes, botar uma música agradável, então comer alguma coisinha, fazer a ceia, que é a última refeição do dia, tomar um banho gostoso, ler algo bacana, ouvir uma música que te relaxe, comer de forma saudável. É importante que a gente continue mantendo os nossos horários e quantidades de refeições ao longo do dia, né? Eu sei que a gente tem muita vontade de comer vários lanchinhos durante o dia, porque a gente acaba entrando naquele período do tô fazendo nada, eu vou lá comer, né? Mas não, gente, vamos cuidar, ter uma alimentação saudável, tomar bastante água, se hidratar, se preservar, se cuidar, porque tudo isso é importante para nossa imunidade e também pra gente se manter livre de qualquer doença, certo? Outra dica, mexa-se. Não é porque a gente tá em casa que a gente tem que ficar deitadão no sofá o tempo todo, né? Então bora lá fazer um alongamento, dançar, enfim, fazer qualquer atividade com o seu corpo que te dê prazer e bem-estar. Planejar a nossa rotina também é muito importante. Seja pra gente estabelecer pequenas metas diárias, como para quem está estudando, manter uma rotina de estudos, com pelo menos 2 a 3 horas de estudo por dia. Mesmo para quem está tendo aula online ou para quem não está tendo, porque a gente precisa manter a nossa mente sendo exercitada, assim como o nosso corpo. Então, já que talvez a gente tenha muito tempo disponível, a gente não precisa ficar o tempo todo vendo notícias e às vezes tendo um turbilhão e sendo bombardeado o dia inteiro de notícias, né? Então, se mantém informado, mas cuida para não exagerar. A dica que eu tenho é pra gente tirar talvez aquelas antigas ideias do papel. Quem sabe começar um novo hobby, retomar aquele projeto que estava inacabado, ou então fazer pequenas metas, mesmo que sejam simplesmente, hoje eu vou organizar a cozinha, ou então amanhã eu vou organizar meu quarto. Sabe? Essas pequenas dicas que nos ajudam a gente ter um norte. Minha outra dica é pra gente cuidar um pouquinho do nosso lado espiritual. Pra gente separar um tempo pra gente se reconectar com a gente mesmo. Seja através de meditação, oração, talvez contemplar a natureza, mesmo a gente estando dentro de casa, a gente consegue olhar a janela, olhar o sol, olhar a lua, olhar o céu, ficar um tempo em silêncio, ler algum conteúdo de qualidade. É muito importante a gente também cuidar do nosso lado emocional. Separe um tempo para ficar com você. Observar seus pensamentos, as suas emoções, as suas sensações. Se permita mergulhar no processo de autoconhecimento, revendo seus gostos, suas necessidades, seus desejos, os seus planos. Pratique a gratidão. Faça um diário com algumas dicas ou com alguns momentos mágicos do seu dia. Sejam coisas que te deram alegria ou motivos para você se sentir grato. Exercite a autocompaixão, que trata-se basicamente da gente ser compreensivo e gentil com a gente mesmo, sem ficar se culpando ou criticando demais. Agora também tá numa onda de todo mundo querer ser 100% produtivo o tempo todo. Gente, ninguém é obrigado a nada, então relaxa. Faz as coisas no teu tempo. Seja produtivo, mas sem te cobrar demais. Seja corajoso nesse momento e pense positivo. Esse é o período em que nós estamos, não quer dizer que dure para sempre. E agora eu vou trazer algumas estratégias para a gente pensar em como a gente pode manter a tranquilidade. Essa dica chama-se acalme-se. A cada letra da palavra ou da expressão acalme-se vai ter um conteúdo para a gente entender um pouquinho mais de como a gente manter a tranquilidade, diminuir a ansiedade. A primeira dica é de aceite a sua ansiedade. No dicionário, define aceitar como dar consentimento, receber. Concorde em receber as sensações da ansiedade. Mesmo que pareça absurdo no momento, aceite as sensações do seu corpo. Assim como tu aceitaria algum visitante inesperado ou desconhecido ou uma dor incômoda. Quando a gente está muito ansioso, existem algumas respostas biológicas do nosso corpo, que são, talvez a nossa respiração ficar mais ofegante, a gente ficar com embrulho no estômago ou enjoado, ou algumas pessoas começam até a tremer e suar. Então, recebe isso. Substitui o medo de todas essas sensações, ou mesmo talvez até a raiva ou negar que tu tá ansioso,
não precisa lutar contra essas sensações. Resistindo, tu só vai ficar mais tenso e prolongar esse desconforto. Então, ao invés disso, flua com essas sensações. Segunda dica: contemple as coisas à sua volta. No que você está olhando? Não fique olhando o tempo todo só para você e para todas essas sensações desagradáveis, porque a tendência é tu ficar mais ansioso ainda. Então, para um pouquinho, deixa as sensações acontecerem no seu corpo como elas quiserem, sem julgamento de ser bom ou ruim. Olhe à sua volta, observe cada detalhe da situação que você está. Talvez seja importante tu descrever o que está realmente acontecendo na rua, fora de ti, fora do teu corpo. Para que aí tu consiga voltando para o momento presente e te libertar um pouco do que tu está sentindo. Lembre-se que você não é a sua ansiedade. Quanto mais você puder separar essa experiência interna e se ligar aos acontecimentos externos, melhor você se sentirá. Esteja com ansiedade, mas não seja ansioso. Te observa, como se tu estivesse fora de ti, mas dentro de ti. Será que deu para entender? Haja com a sua ansiedade. Haja como você não estivesse ansioso. Mas como é que a gente vai fazer isso? Então, quando a gente está ansioso, é um processo, a ansiedade é um processo natural, de luta ou fuga. A gente fica numa situação que ou a gente quer combater isso, que é o que eu estava falando, da gente rejeitar essas sensações e não querer se dar conta que está ansioso, ou a gente quer fugir desse sentimento o mais rápido possível. E não, a gente não precisa fazer nenhum nem outro. A gente pode agir com a ansiedade. A tendência é que quando a gente está muito ansioso, a gente quer fazer tudo muito rápido para se livrar daquilo. E a gente nem percebe que não é aquilo que está nos gerando ansiedade, ou não necessariamente seja aquilo. Então, diminua a velocidade. Faça as coisas, se mantenha ativo, não precisa ficar paralisado, né? Não se desespere, não interrompa tudo para fugir. Se você fugir, a sua ansiedade não vai diminuir, ela só vai aumentar, né? E da próxima vez pode ser até pior. Sabe quando a gente está muito ansioso para uma apresentação de trabalho e aí a gente fica muito ansioso e a gente fica tentando inventar desculpas para não fazer? Pois é, isso só vai deixar a gente mais ansioso. Então, quer dizer que eu tenho que ir lá e fazer e falar correndo para acabar. Também não é legal. Então, para onde você está, continua fazendo as suas coisas, mesmo que a ansiedade esteja ali, continue agindo. Só que devagar, baixe a rotação. L, de liberte o ar dos pulmões. É muito importante a gente respirar, principalmente quando a gente está ansioso. Porque quando a gente respira, a gente se conecta com a gente mesmo. Então, inspire e solte o ar. Inspire e solte o ar. Conforme a gente vai respirando, a tendência é que o nosso corpo vá relaxando e a gente vai percebendo que o nosso batimento cardíaco vai se equilibrando, a nossa forma de respirar também. Então, respire o ar, enchendo o abdômen de ar, estufando, segurando uns 3 segundinhos, como eu mostrei aqui. Solta o ar. Pode até fazer esse som. Ele ajuda a gente a relaxar, né? Procure descobrir qual é o ritmo da tua respiração. Como eu falei, muitas vezes quando a gente está ansioso, a gente acaba respirando muito rápido ou ofegante. A próxima dica é M. Te mantenha todos esses passos anteriores. Vamos revisar? Primeiro, para a gente aceitar a nossa ansiedade, para a gente conseguir lidar com ela. Contemple. Segunda dica do C, contemple. Gaguejei, gente. Contemple a sua ansiedade, contemple o espaço onde você está. Comece a observar onde você está, o que você está fazendo. Terceiro, haja com a sua ansiedade. Você não precisa ficar paralisado com ela. Você pode continuar com ela e agir com calma, tranquilidade. E não esquecer de respirar, calma e suavemente, até que a sua ansiedade diminua e atinja um nível confortável. E
Se você continuar repetindo esses 4 passos, aceitar, contemplar, agir e respirar, em breve as coisas vão melhorar. E essa pra mim é a dica mais importante. Examine os seus pensamentos. Muitas vezes, quando a gente tá ansioso, a gente cria um cenário na nossa cabeça que, nossa, daria inveja a qualquer diretor de filme de Hollywood, porque a gente sempre pensa na situação mais catastrófica, mais bizarra, mais intensa. Talvez essas coisas nem aconteçam, e muito provavelmente tu já passou por vários momentos ansiosos, fez um filme na tua cabeça e nada disso aconteceu. Então, quando tu estiver muito ansioso e começar a ter esses pensamentos às vezes muito estranhos, reflita um pouquinho. Você tem provas que o que tu tá pensando é verdade? Será que tem outras maneiras de tu entender o que tá acontecendo? Lembre-se, você tá apenas ansioso. Isso pode ser super desagradável, mas não é perigoso. Você não precisa achar que tá correndo perigo. Você tem provas reais e definitivas que pode estar correndo perigo ou só tá ansioso? 7ª dica. Sorria. Você conseguiu! E você merece todo o crédito. Afinal, você conseguiu lidar muito bem com a sua ansiedade. Não é uma vitória, porque não tinha nenhum inimigo, mas sim um visitante com hábitos estranhos que você passou a compreender e aceitá-lo melhor. Agora, se em outro momento tu ficar ansioso, tu já vai saber como agir, certo? 8ª dica. Espere o futuro com aceitação. Livre-se do pensamento mágico que, porque eu fiquei ansioso uma vez e eu consegui lidar, esse sentimento nunca mais não vai voltar. Lembra, a ansiedade é natural do nosso corpo. Ela existe e ela é muito importante para nós. Sem ansiedade, talvez a gente nem acordasse da cama e a gente precisa, né? Então, em vez de tu te considerar livre da ansiedade, surpreenda-se pelo jeito como você a maneja. Como você acabou de fazer agora, seguindo essas dicas. Esperando saber que podem ter outros momentos que a gente pode ficar ansioso, com certeza a gente vai estar numa situação melhor quando isso acontecer de novo. Então, essas foram as minhas dicas para falar com vocês sobre saúde mental em tempos de isolamento social. Eu espero que essas dicas realmente tenham feito sentido para vocês e ajudado vocês nesses momentos. Eu fico à disposição de vocês nas minhas páginas, nas minhas mídias sociais, que é Bruno Ortiz Psicologia, e eu espero que vocês realmente tenham gostado. Muito obrigada!